Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui direto do FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil, e dessa vez uma convidada mais do que especial, né? Uma profissional que tem uma história maravilhosa de muito sucesso na nossa profissão, nesse mercado e com uma carreira empreendedora muito acima da média. Tá com a gente aqui a Cida Conti. Fala, Cida. E aí, Fábio, tudo bem, hein? Tudo jóia. Prazer ter você aqui. Não, o prazer é todo meu e já aproveito e agradeço pelas inúmeras oportunidades que vocês da Fitness Brasil me dão. É um prazer imenso estar aqui com você dividindo esse espaço. Bom, a gente que agradece, né? Porque eu acho que assim, a Fitness tem essa responsabilidade com ajudar o mercado, né? De ajudar o mercado a crescer, se desenvolver. E eu acho que esse ponto, né, de ter conosco as principais pessoas que continuam, né, porque você já vem aí de uma história muito bacana, mas continuam formando professores, continuam trazendo novos produtos para a gente, é muito legal. Então é mais do que uma responsabilidade, além de uma obrigação nossa, né? Mas é uma grande responsabilidade ter vocês, né? E ter essas pessoas que fizeram e seguem fazendo história, e se Deus quiser tem muita história ainda para contar. Amém. No nosso mercado. Bom, eu vou começar aqui o papo com a Cida, gente, que é o seguinte: a Cida, eu vou dar um parecer assim muito particular, né, do que eu conheço da Cida. A Cida, ela é CEO da Radical Fitness, né, Cida? Sim. Você é profissional de educação física e tem uma história muito legal sua, né, que eu sempre, quando eu penso, acho que muita gente do mercado que viveu os anos 90, os anos 2000 do mercado de educação física, quando pensa em aula coletiva, você é uma das maiores referências que vem, mas quando pensa em step, você é a principal referência que vem, né? E eu me lembro, em vários lugares do nosso país aqui, em várias convenções, de ver, de presenciar, né? De estar até lá no evento, vendo aulas absolutamente lotadas, cheias, as pessoas vibrando, coisas que muita gente da educação física hoje não viveu. Então, assim, eu queria começar a nossa conversa aqui, que você contasse um pouco, né, da tua história, né? Porque você começou lá na musculação, Sim. né? E dali a pouco você migrou para o mundo das coletivas, e queria que você desenvolvesse um pouquinho essa história sua, né, até o step. Primeiro a gente vai até o step. Tem muita coisa, porque senão depois a gente vai devagarzinho, mas vamos começar lá. Legal. Bom, Fábio, eu cursei Educação Física em Guarulhos, né? Eu concluí o curso em 83, então eu sou um dinossauro do fitness, né? E engraçado, no primeiro ano de faculdade, naquela época a nossa profissão não era regulamentada, então era um hábito da maioria dos meus contemporâneos começarem a atuar muito cedo, né, no mercado de trabalho. E eu, por coincidência, eu nasci no bairro do Jaçanã, e eu morava na frente de uma fábrica de equipamentos de musculação. Uma fábrica chamava-se Podium na época. Podium. E um dos donos, que hoje em dia é o dono da Pórtico, que é o Zé Manuel, um grande amigo meu, o Zé Manuel era amigo do meu pai, e ele me viu de uniforme de educação física, aquele uniforme da FIG verde e amarelo, né, verde e branco. E ele falou: pô, Luiz, sua filha tá fazendo educação física? Falou: tá. Falou: o seguinte, eu tenho um espaço, uma sobreloja, que eu coloco os equipamentos que eu fabrico, para eu e mais meia dúzia de amigos, que ele era levantador basista, para que nós possamos treinar tranquilos. Então é um espaço de treinamento particular nosso. E fica fechado o dia inteiro. Será que ela não se interessa em abrir isso durante o dia? Abrir para mulheres, então era separado, né? Era quase um sacrilégio misturar os dois gêneros, né? Então, até 5:30 da tarde ela abre para mulheres, a partir daí vem os homens. Eu fui conversar com ele, achei a proposta legal, falei: poxa, mas eu era primeiro anista, né, da faculdade, não sabia nada. Eu falei: não sei para que servem esses equipamentos. Ele falou: peraí, ó, esse aqui você é assim, ó, você faz assim, 3 de 15, 3 de 10. Né? Eu falei: tá bom, eu não sou uma pessoa muito de recusar desafio, não, Fábio. Eu gosto de me meter onde eu não conheço, né? Eu sempre vivo me metendo em enrascada. E eu aceitei e comecei a estudar. Isso foi em
81, mais ou menos, 81. E aí eu falei, putz, mas só que eu preciso estudar. E comecei a pegar os poucos livros que nós tínhamos naquela época, né? Não existia internet, então íamos para a biblioteca e comecei a estudar. E aí, não sei se você se lembra do Egberto Cavaliani, que era um cara responsável pela vinda da ginástica jazz Brasil. Eu conheci o Egberto e ele falou, poxa vida, menina, você sabe muito de musculação, vou começar a dar curso. Eu comecei a dar curso de musculação pela própria Federação Paulista de Culturismo, né? Fui para a FEFISA, fui para um evento enorme que acontecia em Ubatuba na época. Em julho. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar com musculação. E fui coordenadora de musculação da Training Club, você se lembra da Training ali na Horácio Laffer no Itaim. Só que tem uma coisa, Fábio, nessa época, concomitantemente, a ginástica aeróbica estava vindo com força no Brasil, na época do Mauro, na época do começo da Runner, do João Marcondes, que era mega amigo meu. Sim. E eu olhava as pessoas dando aula de aeróbica e eu sentia uma certa frustração, porque o meu pai era músico, né? Meu pai era percussionista. Então eu cresci cantando. Meu pai tinha um orgulho que ele tocava cuíca, os caras iam, o Oswaldinho da cuíca vinha tocar na minha casa e ele me botava para cantar, que eu era super afinada. E eu cantava bem e tal. Então a música meio que faz parte das nossas raízes culturais, familiares. E eu via as pessoas trabalhando com música e eu trabalhando com musculação, eu falei, puta, esse negócio é meio chato, eu queria estar lá, não tá aqui. Mas eu sou daquela que não consegue subir escada mascando chiclete, porque eu sou mega descoordenada, Fábio. É real, tá? Não é brincadeira. Me bota pra fazer uma aula de ritmo que você vai ver que eu tenho razão. Então, beleza, comecei e falei, quer saber uma coisa? Quero aprender a dar aula disso aí. Aí o João começou a me ensinar. Eu ensinava musculação pra ele, ele me ensinava um pouco de ginástica aeróbica. E foi aí que a minha carreira começou a tomar um rumo duplo, né? Um caminho duplo. Musculação eu continuava. Entrei na Runner como coordenador de musculação, isso em 88. E já dava em paralelo as minhas aulas de aeróbica. Né? E quando eu saí da Training e entrei para a Runner, foi uma mudança grande de método de trabalho. Eu aprendi muito na Runner. Eu digo que a Runner para mim foi meu grande berço de aprendizado. E foi, até que em 89, o que aconteceu? Chegou a paixão da minha vida, step. Quando eu vi step, eu já usava banco sueco para dar umas aulas loucas de circuito que eu dava, fazia o povo subir e descer com medicine bom na nuca, enfim. Quando eu vi step, eu falei, não pode ser isso daí. E foi amor à primeira vista, Fábio. Porque até hoje, eu vou te falar uma coisa, nunca na minha vida eu fiz algo que eu amasse tanto como eu amo na aula de step. Eu já fiz várias coisas, sabe? Quando a gente começar a falar um pouquinho de empreendedorismo, eu já deixei algumas sementes que eu acho que foram positivas, foram frutíferas mesmo. Mas assim, falando de emoção, de coração, eu acho que eu nunca fiz nada que me apaixonasse tanto quanto step. E aí começou, né? Aí na Runner começou um boato, deflagrado pelo Paulo Aquial, que falou, pô, a Cida é a melhor professora de step da Runner. E você sabe que a voz corre, né? E aí a gente começou a ter contato com os argentinos, que vinham fazer aula na Runner, aprender conosco. Começamos, o primeiro país que eu trabalhei fora do Brasil foi a Argentina. E comecei com os cursos de step, né? E aí foi, isso é mais ou menos, um resumo, uma síntese, né? Muito pequena daquilo que eu fiz em vários anos, mas para que as pessoas entendam esse meu vínculo, esse meu rótulo, que me identifica muito no mercado com step, foi assim, foi amor. Mas é que foi bem mais, né? Eu acho legal demais isso, porque essa paixão toda, esse amor gigantesco é o que faz, e a gente sempre viu isso, né? Eu acho que todo mundo que faz uma coisa com muito amor e com muita paixão, como você sempre fez, né? Estou falando especificamente do step nesse caso, não tem como não fazer bem feito, não tem como não contagiar, e as pessoas sempre se contagiavam muito nas suas aulas. E aí, eu queria que você entrasse, falasse um pouco pra gente da história. Você falou da Argentina. Para mim também foi o primeiro país que eu saí para trabalhar, foi na Argentina nessa época também, né? A gente acompanhou, né? Embora eu me formei um pouco depois de você, mas a história ela é concomitante, porque enquanto você estava na Runner ali, training depois Runner, eu estava na Companhia Atlética, sim, vivendo basicamente as mesmas épocas e os mesmos processos de evolução. Né? Mas assim, aí eu queria que você contasse pra gente um pouco
do mundo, né? Porque assim, essa coisa do step seu não ficou no Brasil. Ela foi pro mundo todo. Eu lembro de encontrar você em várias convenções na Espanha, na Alemanha, em Portugal. A gente se encontrou em outros lugares e eu vi ali o mesmo sucesso que você fazia aqui no Brasil, você fazia em todo quanto é canto. E conta um pouco pra gente por onde você passou. Olha, Fábio, hoje em dia, eu tenho 26 países nos quais eu ministrei cursos. Só que alguns deles, por exemplo, a Alemanha, que eu estava conversando com você há pouco, eu tenho 59 entradas na Alemanha. Nossa. Né? Então, em alguns países eu trabalhava demais, eu tinha assim a minha agenda completamente tomada. Então, como eu disse, eu comecei pela Argentina, aí eu fui para o Chile, fui para o Peru, fui para o México, e aí o meu sonho grande era cruzar o oceano. Aí eu recebi um convite para ir para a Espanha, para Portugal, com Alice Rodrigues. Alice Rodrigues, que é um nome de muito peso no mercado português. Eu fui para a Espanha com a Maria Olivet, que você deve ter trabalhado também com a Maria também. E aí a minha trajetória europeia começou a despontar, e bem como nos demais países da América do Sul, né? Centro-América, enfim, México. Aí comecei a IDEA, fui para os Estados Unidos. Meu sonho maior era dar aula na IDEA, dei aula 6 vezes na IDEA. Enfim, e um curso puxa o outro, mas o que eu acho que a tônica desse meu crescimento internacional, Fábio, é que assim, que esse nosso veio acadêmico fez com que eu conseguisse sistematizar uma prática que nasceu sem sistematização. STEP, quando chegou aqui nas minhas mãos, eu te conto, o meu antigo superior era o Marc Farah, que hoje em dia é CEO da Reebok. O Marc Farah foi à convenção de Atlanta em março de 89, viu o lançamento lá do STEP com a Jim Miller, né, em Atlanta, e trouxe meia dúzia de folhinhas A4, um vídeo e um STEP. Ele colocou na nossa mão, na época era o Fernando Reco, era o Marcos Tadeu, o Paulo Aquial e eu. Falou assim, isso era março, ele falou, em junho eu quero essa aula implantada nas academias e eu quero cursos. Cara, a gente não sabia nada daquilo. Então nós nos reuníamos até tarde da noite. Tinha dia que eu chegava na minha casa 2 horas da manhã para no outro dia estar 7 horas da manhã de novo dando aula na academia, morando no Jaçanã, e a academia lá na Juscelino Kubitschek, né? Então era uma época de muito trabalho e nós começamos a estudar aquilo. Então já existia na Runner uma escola muito forte de aeróbica, sim, que seguia alguns preceitos, algumas premissas metodológicas muito importantes. Sim. E essa ideia da sistematização, e que eu acho que tem muita origem no mercado argentino. O argentino, ele gosta muito de metodologia. Então eu fui mesclando um pouco daquilo que já era essência nossa, essência acadêmica, com o que eu aprendi na Argentina, e fui sistematizando, criando, deixando redondinha a metodologia. Quando eu cheguei no mercado europeu, os caras lá davam aula de step, eles paravam, eles desligavam a música, eles mostravam um movimento lento, uma coisa muito dançada. Tinha influência, não era nem de aula de ritmos, era de dança no step. Eu cheguei com uma proposta bem atlética, bem de condicionamento lá, que no começo eu até assustei. O pessoal, assim, eu causei um certo espanto nas pessoas, mas de imediato eles entenderam que ali por trás tinha todo um conceito que poderia ajudá-los a fazer com que o step se massificasse. E foi isso que me diferenciou muito no mercado. E que hoje eu acho que me diferencia por todos os países que eu passei, é a metodologia. E quem conheceu na Fitness Brasil a Terezinha e soube, né? A Terezinha é a pessoa que me ajudou a batizar minha metodologia de step inteligente. Que um dia ela me viu dando curso, ela falou, puxa, isso tem tanto de matemática, de arranjo, permuta, análise combinatória, vamos usar step inteligente, e ficou. E eu batizei a metodologia de step inteligente porque ele é muito baseado em matemática. Né? Então, matemática é uma ciência indiscutível. Ela é exata, ela é universal. Então, essa metodologia me proporcionou um crescimento enorme no mercado europeu. Então, Fábio, eu chegava a sair do Brasil quinta-feira à noite, chegava em Paris, por exemplo, na sexta, trabalhava e voltava no domingo à noite para o Brasil. Os caras pagando $1.800 de passagem aérea para mim,
porque a passagem, quanto menos tempo você fica, normalmente mais cara ela fica, mais o meu cachê, mais estadia, alimentação e tal, me levavam para passar um final de semana trabalhando em Paris. Por quê? Porque realmente aquilo que eu fazia era fundamental. E até hoje, Fábio, o mercado de STEP na Europa, ele cresceu muito logo depois da gente, só que ele desapareceu agora. Por quê? Porque o europeu, ele não tem essa preocupação com a metodologia. Ele se preocupa muito com o produto final, mas ele não se preocupa muito com progressão, com construção. Então hoje eles conseguiram destruir uma coisa que nós fizemos aí, e não foi só lá na Europa. Aqui Sim. A partir do momento que não existe essa preocupação em construção, em pedagogia e só em produto final, em coreografia, perde-se a essência, que foi o que aconteceu lá. Então, eles cresceram, nós plantamos uma semente que brotou frutos, mas que não se sustentou por falta de conhecimento. Fundamento, né? Fundamento. Porque o que eu tive algumas experiências bem parecidas com você, assim, não no volume que você teve, mas eu estava exatamente nessa época, enfim, estudando academicamente, fazendo mestrado e tal, enfim, mas o que eu lembro de tentar colocar fundamento, de colocar fundamento, e lá fora sempre teve uma resistência. Você falou uma coisa muito importante do STEP. Você falou uma coisa muito que para mim é exatamente o que a gente nunca falou desse assunto, hein? E você está falando um negócio que para mim é a imagem que eu sempre fiquei lá fora, principalmente na Europa. As construções coreográficas eram feitas com base na dança. Não, e aqui nós fazíamos as construções coreográficas sustentadas com movimentos baseados na performance. Sim, atléticos. Atléticos. Uhum. A fisiologia do exercício como sustentação. A metodologia, né, tinha suporte fisiológico, tinha suporte biomecânico, tinha suporte de processo ensino-aprendizagem, da metodologia da parte do todo, né, para a gente poder fazer as construções adequadas. E lá não tinha nada disso. Então, acho que o sucesso dos brasileiros, na verdade, acho que você colocou muito bem, é o método, foi o método. Né? E se eles não. Quem aprendeu o método lá deve ter se dado bem, né? Quem aprendeu o bastidor da construção desse processo. E você acha que um ou outro deve ter aprendido, né? Não é possível. Sabe qual é o problema, Fábio? Na Europa, os países são muito próximos, você sabe disso. Você pega um carro, daqui meia hora você cruza a fronteira do teu país, está no outro. Então, muitos dos treinadores que eram responsáveis pelos cursos, pelos congressos nos finais de semana, eles estavam aqui esse final de semana, o final de semana eles estavam no país do lado. E os frequentantes, participantes dos congressos eram os mesmos. E lá na Europa existe uma característica, as convenções, elas não são tão B2B quanto as nossas, elas são mais B2C. Então, quem frequentava essas aulas, em parte, a maior parte, aluno de academia. Então, final de semana, eles querem fazer aula aqui, ali. Então, o mesmo professor, ele dava aula aqui, esse final de semana que vem, ele dava aula, ele era obrigado a inventar alguma coisa diferente, porque aquele aluno tinha feito aula com ele no final de semana anterior. E aí começa a surgir os absurdos. Porque o fitness na Europa, Fábio, ele tem uma conotação muito forte de entretenimento. Para nós, é condicionamento. É diferente. A gente procura fazer as duas coisas aqui no Brasil. Mas quando você tem essa visão tão voltada para o entretenimento apenas, acontece o tipo de coisa que aconteceu lá e que aconteceu aqui também, muita influência das aulas de ritmo. Exatamente. E eu acho que tô vendo um filme, né? Você está falando isso, estou vendo um filme porque a minha percepção, como eu sempre tive uma pegada mais acadêmica dentro da prática, né? Você também, né? Mas eu tive muita dificuldade. As primeiras vezes que eu fui para fora, eu vi exatamente isso. O cara vinha fazer o meu curso, ou vinha fazer as minhas aulas, ele era aluno de academia. Sim. E eu queria explicar para ele eu queria ensinar ele a fazer. Né? Jogar pérola aos porcos. Exatamente. Não tem jeito, porque não é a praia dele. E assim, um outro fator importante é que na Europa são os instrutores, não é, de fitness, que durante o dia eles têm uma outra ocupação.
E à noite, de repente, eles dão aula numa academia. É diferente do brasileiro, que ele é a base de sustento, é a profissão dele. É diferente. Então, eles não têm esse comprometimento que a gente tem aqui no Brasil. Tá? A história da formação da educação física, só a responsabilidade e a obrigação de ter que se fazer uma faculdade para você poder, independente da qualidade, não estamos nem entrando nesse aspecto, mas só de ter essa concentração da responsabilidade de você ter um CREF para poder dar aula, muda totalmente. Muda completamente. Eu diria que eu vou muito ao México ainda, né? Por exemplo, o mercado mexicano é um mercado enorme de fitness. Enorme. Mas com todo respeito aos meus amigos, ele é muito desordenado. E isso é um reconhecimento deles mesmos. Né? Porque qualquer pessoa pode dar aula e qualquer pessoa pode dar curso. Então, o que acontece normalmente comigo? Eu voltei de lá agora no final do ano passado, fui dar um curso, uma certificação de jump. Mas você não tem a dúvida, na semana seguinte já tem um monte de gente dando a certificação com esse mesmo material de uma forma indisciplinada, tá? Eu sinto uma falta de um pouco mais de consciência profissional e até responsabilidade, tá? Para ser bastante franca. Então, é um mercado desordenado. Então eu vejo que qualquer um faz qualquer coisa, e aqui não. Aqui a gente tem um balizamento legal que ou você o respeita ou segue, ou você pode ser indiciado por exercício ilegal da profissão. É sério, e as pessoas não conseguem compreender isso. Eu vivo tirando a minha cédula, a minha CIP, né, de dentro da carteira, mostrando para as pessoas, olha, é assim que as coisas funcionam no Brasil. Se você não tiver isso daqui, você tá fora, você não dá aula, né? Enfim, é difícil entender isso, porque é um país basicamente único, né, nessa exigência, né? O Cida, você sabe que você falou outra coisa que me lembrou, em 89, não lembro se foi no final de 89, talvez no início de 90, na Companhia Atlética, onde eu trabalhava, a Jean Miller esteve lá. Sim, quando ela veio para o Brasil. Você estava lá também? Estava. Então, e ela foi lá dar uma aula. E ela foi dar uma aula lá. E foi muito legal, porque depois a gente sentou para conversar e reforçando, né, o que você falou, e eu perguntando para ela quais eram os fundamentos da aula dela, né, eu todo preocupado ali com os fundamentos, ela falou, eu não sei, isso daí você tem que falar com o Peter e com a Lorna Francis. Com o Peter, e que foram os caras que estudaram, que deram respaldo técnico, respaldo científico, exatamente. Então eu lembro muito disso, né? E eu lembro que a gente tinha uma estagiária na época que estava começando, que você deve lembrar dela, que era a Karina. Sim. Karina Subires, que fez Nery Subires, amicíssima minha. Então, admiração total por essa menina. E ela estudou aquilo, ela se apaixonou por aquilo, ela fez uma pesquisa. Lá na São Judas, pô, eu tenho esse resumo na minha casa até hoje. Exatamente. E ela foi lá e ela queria falar com a Jean Miller, queria discutir tecnicamente com a Jean Miller, ela ficou um pouco decepcionada por causa disso. Falei, mas lá funciona dessa forma, Karina, não tem jeito. Sabe por quê, Fábio? O mercado norte-americano, ele tem uma característica, eu não sei até que ponto as pessoas já se deram conta disso. Você perceber, grande parte dessas tendências, dessas modalidades que surgiram e que cresceram no mundo inteiro, nasceram em berço norte-americano. Sim. Né? O Step é um deles. O que eles fazem? Eles lançam um negócio, estouram de ganhar dinheiro, né? Daqui a pouco eles deixam aquilo, eles vão fazer outra coisa. Então eles não dão continuidade, eles não se aprofundam. Vou te contar uma situação engraçada. Eu apaixonada pela Jean Miller. Para mim e ainda continuo sendo, para mim ela é um ídolo, tenho um respeito enorme por ela. Tive a oportunidade de conhecê-la numa situação um pouco mais equiparada, né? E nós fomos a Portugal trabalhar com a Alice Rodrigues. E eu fiz assim um nome muito forte em Portugal, graças a Deus. E a Alice me levou numa convenção e a Reebok, que era a patrocinadora do evento, levou a Jean Miller. Né? Então aquela badalação toda com a Jean Miller, não sei o que lá, hotel de 200 estrelas e não sei o que e tal. E aí eu tinha uma aula para dar, eu me lembro que eram 750 steps, tá? Uma aula gigante. E a Jean Miller dava aula atrás da minha. Então eu tava super excitada para terminar a minha aula e sentar e olhar, porque eu não gosto de fazer aula, eu gosto de olhar, né? Cara, minha aula bombou, Fábio. A minha aula bombou, era aquela coisa mais um, quando a gente junta o produto final e bota uma música cortada, aquelas coisas que você sabe muito bem. E veio a Jean Miller. Puta, começou a aula lotada, ela terminou com 30. Ela começou com 750 e terminou com 30. Porque nessa época, isso deve ter sido em 97, 98,
O STEP ele já tinha passado por uma série de mudanças metodológicas, sobretudo, né? Perdeu-se aquela característica de plataforma alta, tiraram-se os pezinhos de mão, tal, Sim. e a coisa começou a ter um requerimento metodológico maior. Em Portugal, você sabe que é um berço, eles são amantes da metodologia. Portugal é um berço muito bacana. Quando eles viram aquilo que ela fez, cara, todo mundo debandou. Foi assim, foi um negócio super desagradável, porque ninguém fez a aula da mulher mais, porque falou, não, ela continuou fazendo aquilo que ela fazia há quase 10 anos atrás, entendeu? Mas isso não é por mal, isso eu não falo, pelo amor de Deus. Não, entendi. Mas é para mostrar essa característica do norte-americano. Ele faz, ele lança, agora desenvolva vocês, porque eu vou usar meu tempo agora para fazer um outro negócio legal. É assim, é o mercado. E aí também tem uma coisa legal, né? Que é quando o gafanhoto, the old people entenderão, né? Os mais antigos entenderão quando o gafanhoto sobressai o mestre, né? Pois é. A aula dela foi depois da sua, é isso? A aula dela foi depois da minha. Foi aí se enrolou, né? Foi ruim, Fábio. Foi ruim. Aí ela se enrolou, porque a minha eu comecei e terminei com a aula full e as pessoas gritando mais e mais e mais. Ela começa com a mesma quantidade que eu e termina com 30 pessoas. Foi uma coisa extremamente constrangedora. Ô Cida, fazendo uma virada aqui na nossa conversa, eu acho que dentro de todas essas características, além de você fazer um trabalho super bacana como professora, como docente, você foi sempre empreendedora, né? Então acho que dessa história que você contou aí do espaço na frente da sua casa, da oportunidade de montar esse primeiro estúdio, talvez tenha sido o primeiro estúdio, né? Essa característica. Então assim, e você vem desenvolvendo muita coisa, né? Aí tem a Radical Fitness, eu queria que você contasse um pouco até chegar nesse produto que você está hoje trabalhando, que é o The Flame. Tá. Né? Então, vamos trazer essa trajetória aí depois do Step, porque aí vem toda... Eu lembro muito bem, né, dos programas, e eu lembro de uma coisa muito bacana, que essa terminologia eu aprendi escutando você, né? Que você trouxe uma coisa, e eu vou falar um negócio aqui que talvez, não sei nem se você usa ainda essa terminologia, mas na época usava, e eu gostei muito do que eu escutei, né? Que eram as aulas pró-coreografadas. Sim, eu uso sim. Esse termo, eu acho que ele trouxe uma flexibilidade, um relaxamento que alguns profissionais na época tinham incômodo com a coisa mais engessada, e que eu acho super justa e acho necessária, e quem fez na época fez bem, no meu entendimento, sim, tá? Sim. Por quê? Porque os profissionais precisavam de métodos, precisavam de roteiros, né? Porque nem todo mundo tinha condições de organizar suas aulas e montar suas metodologias próprias, porque não tinha experiência, conhecimento para isso. Mas eu lembro de você trazer esse termo, e esse termo explodiu na minha visão, né? Eu acho que esse termo para mim foi um divisor de águas de metodologia nas aulas de coletivas. Eu queria que você aproveitasse para contar um pouco dessa história, mas passasse pelos pró-coreografados. Sem dúvida alguma. Fábio, a raiz de tudo isso, dessa minha outra frente de trabalho, é a criação do primeiro programa sistematizado de mini trampolim do mundo, que foi o Jump Fit, né? Que eu lancei na Fitness Brasil em 2001, foi uma coisa... Eu lembro. Foi um dos momentos áureos da minha vida, assim, máximos, né? Eu tinha perdido meu pai em fevereiro, e aquele estresse todo, aquela loucura, toda a tristeza enorme, e eu lancei aquilo em abril, então foi um momento muito importante da minha vida, muito marcante da minha vida. E eu tive um filho assim maravilhoso, e que eu precisaria de um pai para ele, né? Então, meu filho bastardo ali que nasceu, preciso de uma empresa para comercializar aquilo, porque fez tanto sucesso aquele lançamento. Eu fui obrigada, tinham 400 mini trampolins ali, eu fui obrigada a duplicar a aula, enfim. E eu lancei a Fit Pro. Eu constituí a minha empresa chamada Fit Pro, que até hoje é a minha razão social, né? Então a Fit Pro, o que ela fez? Ela criou uma metodologia de utilização do mini trampolim, porque a minha preocupação principal era que as pessoas fizessem mau uso daquilo. Eu estudei muito um sujeito chamado Albert Carter,
que foi um precursor do uso do mini trampolim para condicionamento físico na década de 70. Até de reabilitação, né? Reabilitação, mas ele é muito. Ele treinou muito exército nas Filipinas, em outros países, exércitos que não podiam fazer condicionamento físico outdoor. Então eles utilizavam o mini trampolim para correr mais, né? E reabilitar também. E eu aproveitei aquela ideia dele, mas eu vi que ele teve algumas dificuldades relacionadas ao mau uso do equipamento, a abusos. Então eu criei uma metodologia que tinha lá a sua proteção, ela tinha uma rotina muito clara do do e don't do, e do don't, né? Para que as pessoas não corressem o risco de transformar algo que seria maravilhoso, você conhecendo as propriedades do implemento, o que ele pode proporcionar em termos de condicionamento físico, de segurança, é incrível aquilo. Então, para me garantir de que a coisa não fosse mal aplicada, mal utilizada, eu criei um programa sistematizado, ok? E que de certa forma botava o pessoal num trilho, não escapa daqui. Porque, Fábio, aula coletiva, as pessoas não entendem muito bem que basta fazer um curso, não. É um trabalho permanente, porque você faz um curso, você adquire conhecimentos básicos, mas aquilo exige renovação permanente, seja de rotinas de movimento, seja de música. E se o professor perde a mão, ele desvirtua completamente a essência da modalidade. E foi esse meu medo que fez com que eu lançasse o Jump Fit mais amarradinho. Tá? Então as aulas eram renovadas trimestralmente, vinha ali a coreografia, a música. Só que tem o seguinte, eu acho engraçado quando as pessoas falam de individualidade biológica em aula coletiva, né? Mas na verdade, se parar para pensar, quem faz aula de manhã na academia? Pessoal do nível, uma faixa etária mais alta, é o pessoal da tarde mais jovem. Então a gente tem uma característica média de cada turma. Se você não puder utilizar aquela aula para o período da manhã, porque aquela aula é muito intensa, tem movimentos que não se adaptam ao perfil médio do aluno, ou vice-versa, aquilo deixa aquela modalidade, ela passa, pra que isso aqui? Então o que nós fizemos? Eu fiz uma aproximação com o pessoal da Argentina, com o Nathaniel Leivas e a Gabriela Leivas, são os criadores do Body Combat lá da Les Mills, né? E eles saíram da Les Mills na época e fundaram a Radical Fitness. Eu lembro. E eles me fizeram uma proposta para que eu representasse as modalidades deles no Brasil. E uma das características dos programas da Radical Fitness era a pró-coreografia, ou seja, a flexibilidade. Para explicar melhor para quem nos ouve, existem dois mundos. O estilo livre, que é o nosso mundo. Que é o livre. O professor vai lá, ele escolhe a música, ele faz o que ele quer. Existe a pré-coreografia, que eu falei agora, é uma estrutura mais rígida, mais engessada. Eu acho que são dois mundos extremos. Nós tentamos pegar o melhor de cada um desses dois mundos e fundir, né, numa metodologia que a gente chama de pró-coreografia, ou seja, existe uma trilha comum que deve ser respeitada, existem preceitos como a música, ela é uma base, e em cima dessa música você pode fazer ajustes imensos, eu diria, você pode reconstruir basicamente a sua coreografia de acordo com o perfil médio do seu grupo de alunos, tá? Então isso foi uma inovação muito grande no mercado. Eu tirei aquela conotação de gesso, de impedir que o profissional possa atuar de uma forma mais dinâmica, mais participativa naquela aula, com os conhecimentos e a visão de necessidade que ele tem, e também não fui lá e dei aquela libertinagem que era característica do nosso período, da nossa geração. Fundimos as duas coisas num mundo só. Isso ficou muito legal, Fábio. O Cida, eu coloquei aqui isso, você viu que eu nem combinei com você isso, porque isso foi de surpresa, porque para mim foi um marco, um dos mais importantes marcos do mercado, né? Falando de ginástica coletiva, na minha opinião. Por quê? Porque assim, a minha geração, a sua geração, a nossa geração, foi uma geração do estilo livre. E aprender a dar aula, você tinha que saber, você tinha que conhecer todas as disciplinas básicas, digamos assim, para fazer uma aula tecnicamente coerente, né? Todas as disciplinas básicas para montar uma modalidade síntese, sintetizar tudo isso dentro de uma modalidade. E aí, isso para uma aula de ginástica localizada, para uma aula de aeróbica, para uma aula de step, para o que fosse, para uma aula de dança, para uma aula que tinha um objetivo, por trás.
né, biopsicossocioafetivo. E no socioafetivo, no psicossocioafetivo, uma aula que fosse absolutamente tocante, motivante, Sim. estimulante, né, que fizesse o cara querer voltar no dia seguinte. Eu acho que esse é o grande lance. E aí a gente viu, na minha opinião, foi a melhor adaptação, porque a gente nessa época já vivia uma dificuldade de ter professores com uma formação um pouco mais diferenciada no sentido de abraçar o estilo livre com alta competência, porque a gente via muita coisa coisa fraca por aí, muita gente com pouca habilidade técnica para poder fazer isso, mas do outro lado você tinha a coisa mais engessada, que estava no mercado e que estava fazendo sucesso também. Mas quando vem com isso, eu acho que aí quando você traz isso, eu nunca me lembro de uma conversa nossa que você estava me explicando isso. Eu conversando com você, você falou, não, isso aqui é pró-coreografado. O dia que você me explicou isso, que eu entendi, eu falei, porra, pro Brasil, que era um país que tinha a educação física na sua essência para poder o professor dar aula, cara, eu acho que foi a maior sacada. Você entendeu? Porque assim, você deu diretrizes e deixou o cara com certa liberdade. E aí o cara, tendo uma autoconsciência, falou, porra, eu tenho mais condições de flexibilizar. Vou flexibilizar mais. Tenho menos condições de flexibilizar. Pô, vou seguir o padrão. Então isso deu liberdade. Eu acho que você criou um negócio com a cara do mercado brasileiro. E eu acho que por isso que eu acho que isso foi tão marcante. E eu acho legal falar disso para as pessoas saberem, né? Para todo mundo que está assistindo a gente saber, porque tem muita gente que não sabe disso. Não sabe disso. E isso foi uma coisa muito importante para o mercado brasileiro, cara. Eu queria deixar eu isso. Acho um mérito muito importante é da Radical Fitness mesmo, que eu enalteci a escola argentina de fitness, e eu repito que tenho uma admiração muito grande pelo Nata, pela Gabi, por toda a equipe deles, porque eles são amantes da pró-coreografia, eles não abrem mão desse conceito, porque, Fábio, tem muita gente que tem uma certa preguiça, fazem os cursos de formação conosco na Radical e acabam optando por repetir ipsis literis o conteúdo que vem produzido em vídeo a cada 3 meses e não fazem as adaptações necessárias. Isso é uma realidade do mercado que eu vejo com uma certa tristeza, porque eu acho que falta um pouco mais de participação efetiva do profissional de educação física nesse jogo, mas ele tem essa ferramenta e é muito mérito muito da Radical Fitness também. Eu tenho lá meu dedo, mas esse mérito é muito da Radical. Eu tenho muito orgulho em representá-los no Brasil, porque realmente eles têm uma responsabilidade enorme com isso. E eles estão e seguem voando? Segue a Radical. Eu tive a semana retrasada em Buenos Aires, né? A cada período nós fazemos um encontro entre todos os agentes do mundo. Infelizmente, com o período da pandemia, nós tínhamos nos encontrado em 2018 em Taipei. Cada hora é num lugar. Foi já no Japão, Austrália, e essa vez foi em Taiwan. E depois disso, em 2020, não pudemos. E agora nos encontramos em Buenos Aires. Então a empresa está muito grande. Hoje em dia a empresa tem alguns produtos diferentes. Radical Fitness Virtual, Radical Home Fitness. Ou seja, a empresa expandiu muito. Eles estão muito grandes, estão no Brasil e mais de 40 países no mundo. No Japão são fortíssimos. Em todo o Oriente, na China também. Eles cresceram muito. É muito legal, né? É muito legal. Eles são muito competentes. Ou se daí depois, vamos andar um pouco mais para frente aí, depois da Fit Pro, Radical Fitness, e aí o que veio pela frente aí? Fábio, agora a gente está numa empreitada nova, né? Eu me tornei sócia do grupo Ultra numa das marcas, que é a marca The Flame, né? The Flame é um estúdio de HIIT e baseado em corrida, em esteira, corrida na esteira, em remo e exercício de força com pesos livres. Eu quero ir lá fazer uma aula. Você já está mais do que convidado. Eu quero fazer um treino desse. Você vai curtir. Eu vou mesmo. Eu me tornei parceira do pessoal da Ultra nesse projeto. É um projeto que vem sendo desenvolvido há 2 anos, com a parceria do Júlio Papeschi. Sim. Né, o grande Júlio, meu amigo, seu amigo Nosso também. braço direito. O braço direito aqui de vocês. Eu e o Júlio desenvolvemos essa metodologia. O Júlio, com toda essa competência dele, humildade do Júlio, é uma delícia trabalhar com ele.
nós montamos a metodologia que está sendo aplicada. Ontem, na verdade, a gente inaugurou o estúdio, né? A gente passou por um período de testes de validação da metodologia, convidando alguns amigos para treinarem lá no nosso espaço, mas oficialmente ontem nós passamos. Qual é o endereço, Cida? É na Rua Bela Sintra, 934, quase na esquina da Paulista. Quase lá em cima da Paulista, na Bela Sintra, The Flame, galera. Sabe, perto daquela padaria Bela Paulista? Sim. Tá? Tem uma rua que liga a Bela Sintra e a Doc Lobo. A Rua Luiz Coelho. Luiz Coelho. Então, na frente da Luiz Coelho, ali na Bela Sintra, estamos bem ali embaixo, estamos no térreo, na rua, dá para ver tranquilo. E é um estúdio muito legal, Fábio, porque a gente segue muito essa conceituação de micro-gym, de boutique, de muito apelo tecnológico, sensorial. Então, é um espaço pequeno. A nossa capacidade máxima de alunos é de 21 pessoas, 7 em cada uma das 3 estações, com uma automação muito bacana de iluminação. Então, à medida que o vídeo, que já é sonorizado, ele evolui, a luz vai mudando automaticamente junto com os momentos diferentes da aula. A gente tem um monitoramento cardíaco e um sistema de gamificação durante os 50 minutos que cada aula tem. Tá muito legal o estúdio, Fábio. E agora eu tô batendo cabeça, Fábio, porque eu tô fazendo desde até. Então eu bato escanteio, cabeceio, defendo e faço ola com muito prazer. Isso é uma característica da minha pessoa. Eu faço o que precisar, Fábio, porque eu acho que é fundamental para quem quer empreender conhecer todo o processo do seu negócio. Sim. Não importa se ele começa varrer no chão. Eu varro o chão com o maior prazer do mundo. Antes de vir para cá, eu estava passando aspirador. Então eu faço isso com prazer porque eu aprendo, eu cresço com isso como pessoa, como empresário. Então nós estamos nessa fase, né? A nossa ideia a gente tem uma equipe de expansão bem estruturada no Grupo Ultra. Nossa ideia é abrirmos franquias pelo Brasil. Aliás, a nossa segunda unidade vai ser inaugurada em Brasília, eu acredito que em 1 ou 2 meses no máximo. Já temos lá uma dentro de uma loja de Ultra. Essa aqui nossa da Bela Sintra, ela é uma loja de rua. Sim. Em Brasília vai ser uma loja dentro de Ultra. E vamos começar a trabalhar com a nossa expansão aí Brasil afora. Quantos metros quadrados precisa para montar uma The Flame? Olha, Fábio, foi muito surpreendente para nós, porque conceitualmente nós tínhamos ideia de 200 a 300 metros. Tá? E lá na Bela Sintra, onde está o nosso escritório, né, nós tínhamos espaço no térreo de 150 metros quadrados, que nós julgávamos inicialmente que seria muito pequeno. Tá? Só que conversando entre sócios, descemos lá um dia, estávamos no 11º, pegamos o elevador, os sócios conversando, vamos pegar a arquiteta, vamos fazer uma planta baixa, vamos ver como é que a gente pode distribuir aqui todo esse equipamento. E decidimos fazer um modelo mais enxuto, o que acaba tendo algumas vantagens. O nosso OPEX é mais baixo, né? O nosso custo operacional é mais baixo, e decidimos implantar ali em 150 metros quadrados. E tá muito legal, Fábio. Foi muito bonitinho, dá gosto. Eu tô encantada com esse projeto também. Eu me divido entre a Radical e o The Flame. E tô trabalhando. Ontem eu cheguei lá 15 para 6 da manhã, saí de lá às 9 da noite. Mas estou feliz da vida, Fábio. Muito feliz com uma nova frente de negócio. Porque assim, eu presto serviço para academia, mas eu nunca tive uma academia. Então todas essas mazelas que quem tem um negócio enfrenta, agora vai ser minha vez de enfrentar. É o dia a dia, né? O dia a dia, a venda, e muita tecnologia, Fábio, sistema. Então eu tô batendo cabeça, mas tô amando. Ô Cida, qual mensagem? Hoje você está no CREF também? Eu sou conselheira do CREF 4 aqui em São Paulo. Eu já estive lá no CREF por 2 gestões, então, e hoje vocês estão com um trabalho muito melhor do que eu fiz parte da primeira geração, né? Da primeira faz muito tempo, isso foi em 98 para 99, quando a gente... Então, assim, mas assim, ficou muito feliz de ver isso, né? Pessoas que estão no mundo, porque lá na época que eu entrei, eram poucos que estavam no mundo, atuando no mundo prático. Com a mão na massa, né? Hoje não. Eu entendo o que você disse. Você entende bem. E eu era um desses que estava, né, tentando, mas enfim. E hoje eu vejo, né, uma gestão muito legal, uma gestão muito madura, né, muito mais profissional, e sem desmerecer a gestão anterior, né, que eu participei, mas é muito diferente. A gente vê uma evolução do mercado. Muito. E eu não tenho problema algum em falar
que eu já fui uma das pessoas meio que opositoras ao Conselho Regional. E hoje eu vejo que eu errei muito nos meus julgamentos anteriores. E, em paralelo, o CREF, como você acaba de dizer, hoje o CREF mudou muito. Sim. A gestão do Nelson Leme e de toda a diretoria é de grandíssima competência. É um cara que está no mercado, ele está ouvindo o profissional de educação física, ele toma a nossa defesa. Acima de tudo, acho que todos nós tomamos a nossa defesa durante a pandemia. Se nós conseguimos reabrir as academias antes do que havia sido determinado, isso foi em função de uma atuação do CREF, também da ACAD Brasil, na pessoa do Ailton, que é conselheiro e é presidente da ACAD. Ou seja, o CREF ele trabalha fortemente em defesa ao profissional de educação física. A própria vacinação... Isso que eu ia comentar. Gente, nós nos vacinamos antes das pessoas. Por quê? Saiba, profissional de educação física. Esse é um dedo muito forte do CREF 4. Você sabe, eu ia comentar isso, ainda bem que você trouxe já também, mas assim, muita gente em São Paulo não sabe, em outros estados seguiram São Paulo, não foram todos, mas São Paulo conseguiu os profissionais de educação física se vacinar junto com os profissionais da saúde, porque o CREF pôs a mão. Exatamente. Isso é muito importante que as pessoas reconheçam isso, porque as pessoas adoram criticar, né? Sim. As pessoas, e muitas vezes, sabe se dá uma coisa que eu ao longo de todos esses anos, eu sempre tive... Eu não tive ao lado do CREF, eu tive antes, trabalhando para a regulamentação da profissão. Fábio, você pediu os meus documentos para eu levar para o ENAF. Isso. Para que o meu número de CREF fosse colocado ao meu lado, nome de palestrante. Perfeito. Porque era uma exigência. Era uma exigência. Você é fundador, você foi fundador do conselho. Sim. Agora, o que é legal disso, né, é ver que ao longo desses anos, né, o quanto as pessoas estão, principalmente os formadores de opinião, estão cada vez mais enxergando a importância desse processo, né, mas ao mesmo tempo, né, e a gente tem que trabalhar, muita gente reclamando, eu já vi muita gente, Cida, em evento, em congresso, em aula, o cara falar mal do CREF. E eu quero falar, você sabe qual é a função do CREF? Não. A pessoa não sabe a diferença entre um conselho, um sindicato e uma associação. Não sabe. Para eles é tudo a mesma coisa. Eles não sabem a função do CREF e estão metendo o pau numa entidade que tem uma baita responsabilidade que joga muito a favor do profissional e da sociedade. E hoje, Fábio, o profissional da educação física ele tem um reconhecimento cada vez maior na sociedade brasileira, e isso é fruto de uma grande representatividade junto aos meios políticos, que é fruto do trabalho excelente e permanente que o CREF faz, que os CREFs fazem, que o sistema faz. E o CREF 4, o CREF São Paulo, ele tem uma participação muito importante nesse contexto geral. Né? Não absolutamente não desmerecendo nem o sistema, nem as demais regionais, mas São Paulo, que é o maior colegiado dentro do Conselho Federal, o maior colegiado, hoje em dia nós batemos 200 mil registrados em São Paulo. 44% do Brasil é aqui. É aqui em São Paulo. Então, nós temos uma participação muito grande, estamos melhorando cada vez mais a nossa representação junto ao Congresso, junto a senadores, a deputados, a vereadores, a essencialidade da educação física, a lei da essencialidade que hoje, a exemplo do município de São Paulo, já foi aí promulgada em diversos municípios. Ela é fruto da atuação participativa do Conselho Regional. Então, em São Paulo nós temos 645 municípios, essencialidade já declarada em muitos deles, e isso só vai aumentar cada vez mais, porque pelo excelente trabalho que o Conselho Regional de Educação Física faz e vai continuar fazendo. É verdade. Cida, para a gente encerrar aqui, conta pra gente que mensagem que você passa para os nossos colegas. Olha, Fábio, eu acho que essa mensagem ela só pode ser pautada naquilo que efetivamente eu tenho, que é a minha história. E que eu acho que é uma história de muita luta, Fábio. Eu acabei de falar para você que para mim eu não me importo de varrer, de limpar, de fazer qualquer coisa quando eu acredito naquilo. Você falou também durante esse nosso bate-papo a respeito dessa coisa do trabalho. E eu digo que quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente nunca trabalha. A gente só se diverte. Por mais que a jornada seja difícil, por mais que nós cheguemos em nossas casas cansados, os finais de semana parece que são curtos demais para que a gente possa nos recuperar, a minha mensagem é: acredite naquilo
que você faz. Faça com amor. Não desista. Eu nunca desisti, Fábio, se você soubesse. Eu não tenho formação familiar, educacional para empreendedorismo. Primeiro que a nossa profissão ainda é uma profissão que é muito deficitária nesse sentido. Eu acho que é fundamental que as escolas de educação física, que elas possam dar para o profissional de educação física informação, para o acadêmico, noções de empreendedorismo, de gestão financeira, porque isso faz falta na gestão de qualquer carreira. E na nossa, com as oportunidades que temos e teremos cada vez mais, porque o sedentarismo vai cair, se Deus quiser, através da nossa atuação, faz muita falta pra gente. Então, eu venho dessa raiz de um pai artista, de uma mãe que nunca veio empreendedor, mas nunca empreendeu efetivamente. Fui para uma escola que não me ensinou a ser empreendedora. Então, você imagina a dificuldade que eu tive quando eu tive meu primeiro CNPJ na Fit Pro, o quanto eu chorei. Eu chorava, Fábio. Chorava porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu fui roubada, né? Eu fui roubada por gerente, por tudo. Por quê? Inabilidade, falta de conhecimento na hora de fazer gestão do meu negócio. Mas, para mim, essas dificuldades, elas nunca me deixaram parar. Elas nunca foram freio ou barreira para mim. Eu continuei, enfrentei todas elas e continuo enfrentando mesmo depois de anos e anos. Então, a mensagem que eu dou para vocês é: façam aquilo que vocês amam, façam com amor e não desistam, porque tem uma coisa, gente. A nossa profissão, ela está em franco crescimento. É uma das 14 profissões da área de saúde no Brasil, tá? E a saúde mudou muito depois da pandemia. A pandemia nos deixou um fruto traumático por um lado, mas extremamente proveitoso para aqueles que tiverem um pouquinho de visão. As pessoas entenderam que educação física é mais do que um corpo bonito. Educação física é saúde, é necessária, é qualidade de vida. E os profissionais que puderem ter essa visão longínqua, distante, vão ocupar muito espaço no mercado. Então é isso que eu gostaria de falar para as pessoas. Acreditem, trabalhem. Educação física daqui para frente só vai crescer. Sensacional. Cida Conte, no Instagram, @CidaConte. @CidaConte. The Flame, como é que faz para as pessoas olharem? @estúdio com S. Estúdio com S. The Flame. The Flame. THEFLAME. The Flame. Radical Fitness. Radical Fitness Brasil. Radical Fitness Brasil. Minha linda. Fábio, muito obrigada. Demais o papo. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo com você. Obrigado. Um beijo enorme. Valeu, gente. Até mais.